Bom, fala galera, beleza? Bem com vocês? Valdoir quem vos fala, direto aqui do canal Valdoir. Nova vinheta no canal aí, nova vinheta de abertura aí, que acharam? Que legal, né? Bom pra mudar um pouquinho, sempre aquela vinheta lá. Mas enfim, hoje eu quero falar rapidamente sobre... eu tô gravando assim, tá? Na horizontal é assim, vertical é assim, né? Tô gravando na vertical porque é melhor aqui pra eu segurar o celular, porque na horizontal é ruim, tem que estar sempre mudando o ângulo. Como eu não tenho tripé, eu tenho um tripé aqui, mas é um tripé vagabundo, então tenho medo até desse baita celular aqui cair no chão e quebrar, Deus o livre. Então, um dia, quem sabe eu consigo comprar um tripé mais ou menos aí para fazer deitado, né, na horizontal, aí vai ficar bem melhor os vídeos. Aguarde até lá. Quem sabe até compro o ring light e tudo. Bom, mas enfim, hoje eu quero falar rapidamente sobre essa questão da Xoxa, né? Só corrigindo uma informação, no vídeo anterior, que eu falei do Ciro Gomes, né, que estava lá no navio da Xoxa. A Xoxa, para quem não sabe, só fazer essa aspas aqui, a Xoxa é a rainha da criançada da época, né? Quando eu era criança, infelizmente, fui mais um enganado assistindo não só os programas dela, mas os filmes dela, né? E a Xoxa é uma farsa. A Xoxa, ela era uma atriz de filme adulto, ficou nua em revista adulta, né? Playboys da vida, né? Começou a ficar famosa sendo namorada de artistas como Pelé e Ayrton Senna, né? E hoje ela foi alçada a rainha das crianças graças a um velho chamado Boni. O Boni, para quem não sabe, foi o principal mentor lá da programação da Globo. Da Globo, enfim, né, que a gente conhece, que tá devidamente flopada em audiência, tá capengando aí, mal consegue audiência nas novelas aí, tem que estar recorrendo a remake, cara. Olha que ponto chega na Globo, olha que decadência que tá a Globo, né? As reprises de novela dando mais audiência que as próprias novelas novas, né? Enfim, mas não é o assunto de hoje. Então, se tem um culpado por uma Xoxa ter destruído, hoje eu concordo até com o pessoal evangélico, os pastores, eles falam isso. O pastor Flávio, até eu vi um vídeo dele recente, ele descendo a lenha na Xoxa, né, por causa desse negócio lá, aquele negócio da Ilha de Marajó, né, que é a música lá, Evangelho de Fariseus, cantada por uma guria lá, tal de Aimee, e que tá viralizando na internet, incomodou muitos pastores e muitos crentes aí, que na verdade são fariseus travestidos de crentes, né, essa que é a verdade. Bom, o pastor Flávio sentou o cajado, né, como falam, enfim, sentou o cajado na Xoxa, né, que é algo que ela está criticando agora e que, segundo o que eles falam, aquela Damares, né, que foi ministra do Bolsonaro, já tinha avisado lá atrás, né, mas enfim. Mas eu quero falar o que? Então, só recapitular, então, foi culpa do Boni, seu José Bonifácio, o pai do Boninho, né, que é o diretor do Big Brother, que alçou a Xoxa aí, uma criatura com aquele currículo maravilhoso, para pior, né, para virar rainha de criança, para virar principal apresentadora infantil. E claro, também graças a Marlene Matos, como vocês podem conferir naquele documentário. Assista se você tiver estômago para ver o documentário lá. Aquele documentário, inclusive, que botaram o cara já velho, um tiozão já, que quando era criança fez o filme adulto lá com a Xoxa, né? E aquela história, cara, se tu acha normal, mesmo num filme, uma mulher tirar roupa pra uma criança, cara, eu nem preciso dizer o que eu acho, né? Inclusive é crime hoje em dia, né? Mas na época não era crime, né? Se falar isso, Deus o livre. Aí, né? Não que eu periga tomar um processo, mas, né, do jeito que tá a internet hoje, tem que tomar muito cuidado com as coisas que tu fala. Mas eu quero falar o quê? Só fazer então uma correção. Eu falei no vídeo anterior do Ciro Gomes, ele era ministro do FHC. Não, eu pesquisei na internet aqui no pai Google da vida, né? O Ciro Gomes foi ministro do Itamar Franco, que era um governo anterior. Como o Collor na época foi cassado, foi impeachmentado e cassado, o Itamar Franco, que era vice dele, assumiu o lugar. E no governo do Itamar Franco foi implementado o Plano Real. E um dos mentores do Plano Real foi o Ciro Gomes na época. O Ciro Gomes, que era bem novo, ele era casado, acho que com aquela atriz Patrícia Pilar, né? Enfim, tanto que tem uma polêmica que dizem que na época o Ciro Gomes foi acusado supostamente ter agredido a Patrícia Pilar, Patrícia, não é a mesma coisa, Patrícia Pilar, né, enfim, supostamente, o que dizem na época, uns dizem que é fake news, outros dizem que é realidade, enfim, até hoje fica essa incógnita, ninguém vai saber, né, a Patrícia Pilar, Patrícia Poeta, só por causa do nome Patrícia, a Patrícia Pilar
A Patrícia Pilar, para quem não se lembra, ela fez a Flora naquela novela Favorita, né? Ela fez um monte de personagens, enfim, mas a personagem da mais emblemática é a Flora na Favorita, aquela novela Favorita que eu gostava até. Enfim, então, o mesmo Ciro Gomes estava no navio da Xoxa, né? Enfim, mas o que eu quero falar do vídeo de hoje? Eu quero falar, de repente alguém me pergunta, Valdoir, por que agora a gente tu tá detestando a Xoxa? Mas é engraçado, lá num canal que tu tem lá, tu posta vídeo dela e tal, do programa dela e tal. Em primeiro lugar, gente, com relação ao meu canal Valdoir 3, tá? Eu tenho 3 canais no YouTube, canais autorais meus. Esse canal principal, o canal Valdoir. O canal secundário, o canal Valdoir Extra, onde eu posto conteúdos, às vezes, aleatórios, né? Alguns outros conteúdos que não são meus, mas assim, algum vídeo que eu gosto, mas o foco lá está sendo propaganda, chamada, enfim, de televisão antiga, né? Então, coisa da Manchete, tem coisa nova também lá do SBT, né? Enfim. E o canal Valdoir 3, ele é para programação de televisão, mas é propaganda, chamada, enfim, antiga, mas é direcionada à Globo e à Record, tá? E lá tem chamadas, assim, tem propagandas dos programas da Xoxa lá do tempo que ela estava na Globo, os programas infantis dela, tá? Por que eu posto lá? Porque, gostando ou não, eu mesmo não concordando ou não, infelizmente ela faz parte da televisão brasileira, da história da televisão brasileira. Não dá para negar isso, né? E outra coisa, no programa dela, por exemplo, tinha programação, assim, tinha desenho animado, tinha seriado. Eu, por exemplo, adoro o seriado japonês, os Tokusatsu. Lá passava, por exemplo, lá o Gavan, né? Que, para quem não sabe, foi o primeiro super-herói, assim, Metal Hero, que eles chamam, né? Ele foi o antecessor do Jaspion, ele foi meio que o pai, assim, o patriarca lá dos super-heróis, tipo Jaspion, isso. O Jaspion, embora foi o primeiro exibido no Brasil, que foi o fenômeno que foi até hoje lembrado, mas o Gavan, ele foi o primeiro a ser produzido, né? Foi uma trilogia lá dos Uchucages, que são policiais do espaço, Gavan, Charivan e Scheider. A Globo passou o Gavan e o Scheider, né? O Charivan passou primeiro no Brasil, foi na Band, que na época se chamava Bandeirantes, e depois, nos anos 90, meados dos anos 90, foi na Record, né? Foi exibido na Record. Enfim, então, além dos Tokusatsu lá, a Globo passava Zillion no programa da Xoxa, o Zillion, e outros desenhos também, os Sinhos Gummy. Eu vi esse dia propaganda, acho que até postei lá nesse canal do YouTube, tem lá o Transformers, o primeiro desenho dos Transformers, um desenho americano, que mais também, aquele Galaxy Rangers, o Caverna do Dragão, que é um clássico, né, que passava muitos anos na própria Globo, né, tinha aquela coisa de não ter final, né, que não foi feito o final. Décadas depois os fãs se juntaram e fizeram um final ali desenhado pelo roteiro, né, que na época foi explanado, né, pelo cara que escreveu lá como é que é o hacking. Enfim, então, cara, não tem como negar, entendeu? Não tem como desprezar simplesmente porque hoje eu tenho uma opinião antagônica, né, completamente negativa, para não dizer o pior, com relação a essa criatura. Mas eu tenho que reconhecer que ela foi sim uma baita, ela foi sim a maior apresentadora de programa infantil. Os melhores desenhos, né, os melhores seriados passavam no programa dela, né? Depois dela veio lá o TV Colosso, depois ela continuou, como é que ela lá, o parque lá, o planeta lá, né, enfim. Então não tem como negar, infelizmente ela é uma personagem importante na história da televisão brasileira. Então, isso é uma coisa, eu sou ético nesse ponto, entendeu? Não misturo as minhas convicções pessoais, né, com, de certa forma, um trabalho, né, de divulgação e de manter viva a história da TV brasileira, né? Isso tudo bem, a mesma coisa a Globo. A Globo pode ter todos os defeitos, a Globo pode ter todas as suas contrariedades nos quesitos morais, mas a Globo, gostando ou não, ainda é a maior emissora do Brasil, e ela teve uma programação, por exemplo, novela, para quem gosta de novela, gostando ou não. Se as novelas de hoje são uma porcaria, as de antigamente não, isso a gente tem que reconhecer. Pô, eu tô revendo, por exemplo, aqui no meu pendrive, A Viagem.
porque esse ano vai fazer 30 anos que a viagem foi produzida. Não a primeira versão lá da Tupi, a segunda versão que foi o remake da Globo, com a Cristiano Torlone, Antônio Fagundes, Guilherme Fontes, enfim. E é uma novela excelente, eu adoro a viagem, eu adoro até hoje assistir essa novela. Eu não vou nessa onda que muitos evangélicos lá, tipo, Valdeir não assiste a viagem, é coisa de espiritismo, é o diabo, é o demônio. Cara, eu não sou fanático desse jeito, eu já falei, eu nem sou religioso. Então eu não me apego a esses valores, enfim, esses fundamentos religiosos aí que pra mim são até deturpados, né? Exatamente, que é o mesmo crente que torce o nariz por exemplo, a novela da viagem, é o mesmo crente que foi lá na passeata lá domingo passado para lá homenagear, entre aspas, um mito de ouro, um mito de barro, né? Aquela criatura lá, né? Que falava antes lá, né? Ô Xandão, deixa de ser! E falou xingou até o cara. E hoje, quer dizer, hoje não, mas naquela manifestação lá ficou pianinho, falou, não falou mais. Não levem cartaz contra STF, não levem cartaz contra nada, quer dizer, meu amigo, e como eu falei no Twitter, você que foi nessa manifestação para idolatrar um ser humano, um cara execrável como esse velho filho da mãe, para não usar um palavrão aqui, você vai prestar conta a Deus. Eu bato nessa tecla. Se você acredita em arrebatamento, você não vai ser arrebatado, você vai ficar aqui, você vai pagar aqui em vida. Se você não sucumbir, como é que é o governo do anticristo, você se prepare que você vai direto pro inferno. Jesus vai virar a cara pra ti e vai te mandar pro inferno. Valdeir, isso é bom, isso é mentira. Quer pagar pra ver? Então beleza. Então depois não chora, depois não reclama. Mas enfim, então, no caso da Xoxa, uma coisa é a minha convicção, quer dizer, meu trabalho de manter viva a história da TV brasileira lá nesses canais, especialmente o canal Valdeir 3, que é dedicado a coisas da Globo e da Record, e outra coisa é a minha convicção pessoal, convicções morais, né, de valores. O que eu quero dizer? Que a Xoxa, hoje em dia, eu concordo, não vou dizer 100%, mas aí uns 70%, 80% eu concordo que muita gente fala, especialmente o pessoal evangélico. A Xoxa, ela tem um pacto com coisa ruim. Ela tem um pacto. Porque o que ela já foi. As músicas horríveis que ela canta, quer dizer. Na época não, na época as músicas infantis até legaisinhas, mas hoje em dia ela se presta a ser um arauto da cultura. Sei que pode chamar de cultura, porque é uma cultura da turma da bandeirinha, da bandeira colorida. O LGBT Full HD. Eu vou sempre usar esse termo aqui, que foi cunhada, que eu dou os créditos ao pastor Flávio Amaral. E o pastor Flávio Amaral tem envergadura, ele tem culhão, e ele tem moral para falar. Por quê? Porque você procura no YouTube, que você vai conhecer a história dele, tem entrevista dele lá no podcast Inteligência Limitada, do Rogério Vilela, lá ele conta tudo, todo o testemunho dele, a conversão dele, a transformação de vida dele. Tem também o Carlos Manuel, que era conhecido como Catilares, tá? Então todo esse povo aí vai te mostrar exatamente como é que era a vida antes deles serem as pessoas que eles são hoje. Olha a vida, e tem gente que fica indignado com o que eles são hoje. O mesmo povo que antes dizia irmão deles, dava tapinha nas costas, hoje em dia tratam eles como párias, como vermes, como escória. Desculpa a expressão, mas é a verdade. Como escória da sociedade. Quando é justamente o contrário. A vida deles realmente é uma transformação. É o poder de Deus, é o milagre de Deus. E a Xoxa, inclusive o próprio pastor Flávio, ele chama ela assim, eu também vou chamar assim. A Xoxa, ela defende tudo que é contra as coisas de Deus. Ela blasfema as coisas de Deus. Ela ridiculariza, ela esculacha. Entendeu? Ela esculacha. A Xoxa, ela teve a paixão, como eu sempre vou falar que pra mim foi algo até não é criminoso do ponto de vista legal, mas é criminoso do ponto de vista moral. Ela fez um filme adulto em que tirou a roupa para uma criança. E essa criança hoje, um homem feito, um homem barbado, se prestou a aparecer no documentário dela da Globo, lá, o Globoplay. Quer dizer, mano, olha o nível que tá. Hoje eu concordo. Os homens de hoje em dia, que são homens fracos, ou então os caras são extremamente machistas, que agridem, matam mulher, ou são homens fracos, homens frágeis, homens frescos, homens tipo assim, um Pablo Vittar,
que nem se considera homem, se considera ali, eu não sou um homem, eu sou uma ativa, eu sou uma maravilhosa, com essa voz de Mickey Mouse horrível. Quem é que ensinou eles a ser desse jeito? A Xoxa no programa dela, nos programas dela. Entendeu? A minha mãe me conta que quando era bem criança, eu era bem gurizinho, quando eu era bem pequeno, talvez eu tivesse uns 5 anos de idade, a gente tinha só uma TV. Naquela época a TV era uma coisa caríssima, né? Enfim, a gente tinha só uma TV até preta e branca na minha casa. Eu morava num apartamento até que ela e o meu falecido pai pagavam aluguel. E diz que quando aparecia a Xoxa, diz que eu ficava feliz, eu gritava, eu quase chorava. Quando não podia assistir ela, eu chorava, eu chorava porque eu queria ver ela e queria ver os Trapalhões. Lembrando que nos Trapalhões tinha o finado Zacarias, que era um cara também do LGBT Full HD, depois de morto se descobriu, e que inclusive que tem a história que ele morreu, uma doença que só matava quem era LGBT Full HD. Hoje em dia a doença não tem cura, continua não tendo cura, mas tem tratamento, a pessoa consegue hoje conviver com a doença. Eu não posso nem falar o nome dela aqui, né? É uma doença que começa com a letra A, que na época só pegava quem era do homem come mulher com mulher, como diria o pastor Saulo, né? Outro pastor é o pastor Saulo. Quem era homem como mulher com mulher pegava, porque na época não tinha essa coisa de camisinha, né, de preservativo, enfim. Então, nós tivemos cantores aí, né, inclusive da música brasileira, que morreram por causa disso, né? Renato Russo, Cazuza, aquele ator Lauro Corona, que era um ídolo, o cara era um galã de novela, enfim. Então, e a Xoxa, cara, hoje ela é uma rainha até pra esse povo. A Xoxa é a rainha pra esse povo. A Xoxa teve a pachorra de se prestar a lançar um livro pra criança. Uma criança, um anjinho, com 2 mães. E não tinha um pai. Entendeu? E de novo esse negócio do filme. Ela fez um filme tirando a roupa pra uma criança, pra época. Fala, não, mas se eu tivesse que fazer o filme de novo eu fazia. É só ficção. Me chama lá de... Nem posso falar a palavra aqui, né? De Dó. Não posso falar o resto. Não. Imagina, só tirar a roupa pra uma criança, tá normal, né? Eu nem vou entrar naquela história, né? Que o pessoal fala, roda do contrário, ela tá cantando pro diabo, porque eu acho até isso é demais, entendeu? Mas digamos que eu não duvido de mais nada. Vindo dessa criatura, não duvido de mais nada. Tu vê que eu até tô gaguejando, enfim, pra controlar as palavras aqui. Porque se eu pudesse, cara, se eu tivesse liberdade, que eu falasse o que eu penso dessa criatura não tá no gibi. Outra coisa que me deixou indignado e revoltado. Por culpa dela, da Xoxa, lá atrás, no tempo que a Dilma era presidente, a Xoxa fez um lobby e conseguiu vir uma deputada do PT, uma deputada que eu cheguei até a gostar dela e hoje em dia eu execro ela, Dona Maria do Rosário, fez uma lei chamada Menino Bernardo. Essa lei Menino Bernardo, na teoria, ela é ótima, mas na prática é uma lei draconiana, uma lei fascista. E até bizarro, né? Porque os petistas adoram chamar os outros de fascistas. Mas eles são fascistas. Por quê? Porque é o Estado se metendo onde não é chamado. É o Estado dizendo que o pai e a mãe tem que criar um filho. Uma criança que é arteira, uma criança que o pai ali grita com ela, que ela tá fazendo arte pra ela obedecer, pra ela respeitar, e ela continua fazendo arte, como é que tu quer que essa criança te obedeça? Você acha que só gritar, mandar aquela boca ali, ficar quieto vai adiantar? Não vai. Não vai. E às vezes você tem que recorrer aí, né, você tem que recorrer a um chinelo, você tem que recorrer aí talvez uma cinta. Não é, mas tu quer bater, não é. Não é bater, educar, é impor limite. Porque se você não põe limite pra uma criança hoje, quando ele virar adulto, quando ele crescer, sabe o que ele vai virar? Bandido. Vai ficar que nem esses vagabundos, vão pra droga, vão pro crime. Aí depois não adianta chorar, depois tu tá na cadeia, chorar pelo teu filho, ou chorar, sabe aonde? Num caixão. Aí você quer isso? Não. Só que o que acontece? Com essa lei, que na teoria, repito, é muito boa, mas na prática ela é draconiana. Porque hoje em dia é o seguinte, se tu vê o teu filho fazendo arte, tu gritar com teu filho, a polícia chegar na hora, tu pode até ser preso. Quem é que fez essa lei? A Dona Maria do Rosário do PT. E quem é que fez o lobby para aprovar essa lei? A Dona Xoxa. Dona Xoxa. E procura aqui no YouTube, tem um vídeo da época de uma comissão em que um pastor, acho que é pastor Eurico, o cara fala na cara dela
desse passado que ela tem de ela ter feito aquele filme adulto em que ela tirou a roupa pra uma criança. Sabe o que ela faz? Coraçãozinho de amor. Ai, mais amor, gente. Mais amor, né? Esse é o amor dela, né? Esse é o amor dela, quer dizer. Então, não tem como, gente. Não tem como você não se revoltar com a vida dessa criatura. E pior ainda, ela não se arrepende. Ela acha que o que ela faz é certo, que quem critica está sendo errado. Entendeu? Então, para finalizar esse vídeo, eu quero dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu tenho vergonha de um dia ter assistido... Eu tenho vergonha da época que eu era criança, que a minha mãe disse que eu chorava, que eu brincava, que eu amava essa mulher. Eu tenho vergonha. Hoje, depois de macaco velho, depois de velho, gordo e velho, eu digo com toda a franqueza, eu sinto vergonha, eu sinto nojo, eu sinto asco. Eu sinto asco dessa criatura. E outra coisa, essa criatura não precisa ser na própria idade, ela já tá com 60 anos de idade, já tá velha. Tá com 60 anos de idade, quer parecer nova. Fica se enchendo de botox na cara. Daqui a pouco não vai poder nem sorrir a criatura. Nem o sorriso falso dela vai sorrir mais. Eu quero reiterar aqui. Eu tenho vergonha, eu tenho nojo, eu tenho asco de um dia ter sido fã dessa velha megera, essa bruxa queca, como diz o pastor Flávio, essa bruxa queca, essa cuca, como tinha lá no sítio do Capão Amarelo. Essa velha ridícula, que defende as coisas mais abomináveis possíveis. Não só questão da família, questão de morais, de moral, de bons costumes. O cantor de peruca cantou no show dela, quer dizer, foi lá no navio dela. Que pena que aquele navio não afundou, não virou o Titanic, uma pena. O cantor de peruca foi lá e ele deu uma declaração que ele falou que essa Xoxa é inspiração para ele. Que se hoje ele é o que é hoje, foi influência dela, quer dizer, até isso. E você vê do jeito que tá aí essa infestação, tá, da cultura do LGBT Full HD. Eu repito, eu não sou homofóbico, eu não sou transfóbico, lesbofóbico, fóbico o que for. Respeito as pessoas, só que eu não concordo. Hoje eu não concordo com essa campanha de massificação, de implementação da vida, da cultura LGBT Full HD. Porque uma coisa é você ser homossexual, viver a sua vida reservada, seu parceiro, sua parceira, viver sua vidinha ali, sem levantar bandeira, sem nada. Outra coisa, essa coisa de querer enfiar água lá abaixo. É em novela, é propaganda, é cinema, é tudo. Entendeu? Viva a sua vida, que você é gay, você é lésbica, você é trans. Viva a sua vida, então beleza. Sua vida normal. Mas não queira levantar bandeira, não queira ser ativista. Não queira ficar fazendo uma propaganda, entendeu? Não queira, porque aí vocês vão estar sendo até hipócritas, porque aí vocês não tem moral. A mesma parada que falaria em aceitação é a mesma parada que tem uma criatura lá imitando Jesus crucificado, blasfemando, cometendo blasfêmia. É o mesmo povo que tem lá um cantor que sobe num palco e grita: Jesus é bi, CHA sim, Jesus é trave sim. E aí? Né? Que tem o cantor de peruca que lançou uma música aí de temporal, de rajada, em que é claramente uma chacota à música gospel. É claramente. Hoje eu percebo isso. A música dele é uma chacota, é uma gozação à música gospel. Aquela música lá de rajada, de temporal. Você vê a sonoridade, você fica impactado. Teve igrejas evangélicas que inclusive cantaram essa música dele, nem faz ideia de quem é dele, um cantor de peruca, um homem que se veste mulher e que todo mundo tem que baixar a cabeça e tratar esse cara como mulher, coisa que ele não é e nunca vai ser. Então é isso, cara, olha, não tem como, cara. Essa mulher o caso da Xoxa, para finalizar o vídeo de uma vez, essa mulher é execrável, a vida dela é horrível. Ela começou sendo famosa, sendo namoradinha de Pelé, de Ayrton Senna, ficava pelada em revista, depois virou apresentadora, a maior apresentadora de programa infantil do Brasil, aí implementou uma censura, mandou acabar com as revistas, proibir as revistas ser vendidas. Hoje em dia, tanto que hoje em dia, quem tem a revista dela, né, tanto revista Playboy quanto qualquer revista que ela aparece pelada, os caras vendem uma fortuna, é um rim. Eu jamais ia comprar a revista dessa criatura, Deus livre, nem que me pagasse. O povo gaúcho aqui adora ela, porque ela é gaúcha lá de Santa Rosa, é uma vergonha, eu acho uma vergonha, ela não é gaúcha, é gaúcha de Taubaté, literalmente,
tá? Eu, como gaúcho, eu me fico indignado quando tem essa velha coroca, essa criatura como gaúcha, uma gaúcha com sotaque carioca, entendeu? E, mano, é isso, cara. E é isso. E eu não duvido nada. Não duvido. Ah, tem pacto com o diabo, ela faz as coisas do Satanás, Satanás usa ela, cara, eu não duvido. E a Bíblia deixa bem clara, Jesus manda que não toque nas crianças, não faça mal às crianças, porque as crianças são delas o reino de Deus. Quem fizer mal a essas crianças, meu filho, vai desejar nem ter nascido. Eu tenho certeza, essa velha caquética que petrificou a própria cara, que quer implementar aí um passado ilibado, coisa que ela nunca vai ter, ela vai pagar caro por tudo que ela fez com relação às crianças. Ela que se prepara, porque eu vou dizer uma coisa, eu acho que até o outro lá, aquele cara lá, que tem 1 milhão de pessoas, 1 milhão de vítimas de Covid nas costas, até ele, talvez Deus ainda não vai ter misericórdia por ele, mas Deus de repente vai dar um castigo, vai dar um castigo ruim para ele, e para essa xoxa vai dar um castigo 1000 vezes pior. É 1000 vezes pior. Né? E graças a Deus, a filha dela lá, a Xaxa, não seguiu o mesmo caminho dela. É uma guria de bem, casada, tem o marido dela é lacrador, o cara saiu do meio gospel, agora tá lacrando aí, né? Tá também com esse povo, querer agradar o povo do LGBT Full HD, infelizmente. Mas a Xaxa, você não vê ela em escândalo, ela é uma vida completamente oposta à mãe dela. Realmente é a mão de Deus, tanto que ela frequenta até uma igreja e tal. Então, que ela continue nesse bom caminho. E quem sabe um dia ela vira exemplo até pra mãe dela tomar vergonha na cara enquanto é tempo. Que depois de que morrer, desencarnar, minha filha, não adianta querer chorar, pedir perdão a Deus de joelhos. Não adianta. Aí não adianta. Então, recado para finalizar o vídeo. Se você ainda acompanha essa xoxa, se você ainda curte as coisas dela, tome muito cuidado, tá? E com relação aos vídeos que eu posto lá no meu outro canal, tem nada a ver. É uma coisa meramente para registro por causa da televisão brasileira, que infelizmente ela faz parte. Mas eu, minha opinião pessoal, eu execro, eu abomino, tá? Essa velha coroca. Essa que é a verdade. Que ainda não se aceita na própria idade que tem. Tá bom? Falou, galera. Tchau.